Glória a Deus, glória a Jesus, a paz do Senhor Jesus para todos. Quem vos fala, pastor Ulisses, nesta noite. Somos a Assembleia de Deus, Ministério Derramar do Espírito Santo, localizado na rua Vitorino Monteiro, número 27, Nova Aurora, Belford Roxo. Antes de nós iniciarmos essa live, eu vou estar orando, mas também quero desde já estar conclamando aos nossos irmãos, aos nossos amigos, a você que me concede essa oportunidade de adentrar a sua casa ou aonde você se encontra, através do áudio e do vídeo, nessa mensagem, nessa ministração, nessa live. Você que tem dado crédito à palavra de Deus, cujo qual eu por misericórdia tenho sido intérprete, por todos esses dias, por todas essas vezes que você tem nos acompanhado, eu quero pedir para que você compartilhe dessa live com seus amigos, com a sua galeria de amizade, o seu círculo de amizade, para que todos possam ser tratados pela palavra de Deus, para que todos possam ser alcançados pela palavra, pela graça, pelo amor do Senhor que se derrama sobre nossa vida através das ministrações da sua palavra. Sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Nós oramos, pedimos a Deus cada dia mais que o Senhor venha estar trazendo ânimo em momentos tão difíceis como esse que nós estamos passando, né? Esta pandemia, esse mal que sucede a todo o planeta, muitas pessoas vitimadas, mas também já temos um número considerável de cura, né? E temos que glorificar a Deus por isso. Não entendemos os desígnios de Deus, mas compete a nós respeitarmos a sua soberana decisão. Então vamos orar? Aleluia. Glória a Deus. Pai bendito, Deus de amor e bondade, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por mais este dia, por esta sexta-feira, que o Senhor nos concede a graça, o favor de estar em tua presença, glorificando, exaltando e bendizendo o teu nome. Senhor, faze o teu querer, faze a tua vontade, importa que teu nome seja glorificado. Visita meus irmãos, meus amigos, visita, meu Deus Todo-Poderoso, os lares, onde as pessoas nesse momento estão nos acompanhando através dessa live. Meu Deus, que famílias venham ser tratadas para a glória do teu nome. Visita os hospitais, Senhor, visita as casas, onde existem muitas pessoas padecendo necessidades extremas. Senhor Todo-Poderoso, por mais que nós não consigamos imaginar, o Senhor sabe de todas as coisas, porque tudo está no teu controle. Opera a conformidade do teu querer. Eu quero unir a minha oração com a oração dos teus filhos, com a oração da tua igreja na terra, clamando, meu Deus, pelas tuas misericórdias, pelo teu favor e pelo teu amor, ainda mais do que merecemos, ainda mais do que temos sido alcançado. Faze-o conforme o teu querer. Importa que teu nome seja glorificado em todas as coisas. Nos ajuda, meu Deus, de uma vez por todas, sermos, meu Deus, perseverantes e firmes nessa jornada, convicto do teu projeto de salvação. Obrigado por tudo, meu Deus, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus, louvado, bendito o nome do Senhor Jesus. Quero também pedir a todos que se inscrevam no nosso canal, se inscreva no canal no YouTube, né? Nós criamos um canal, Ademide Ministério Derramar, Ademide Ministério Derramar, em caixa alta ou letra maiúscula. Você entra lá no canal, no YouTube, se inscreve, deixe seu like, clique no sininho das notificações, para que quando tiver uma nova mensagem, você possa estar visualizando por lá também. Paz do Senhor, missionário Adriano, Deus abençoe. Então, irmãos, eu antes de iniciar a palavra, como de costume,
eu gosto de fazer algumas postulações acerca do momento em que vivemos. Não nos causa prazer falar sobre alguns assuntos, principalmente quando esses assuntos são relacionados à Igreja do Senhor na face da terra. Eu fico muito triste em ver alguns posicionamentos desrespeitosos. Primeiro entendimento que nós precisamos ter é que a igreja somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. E esteja eu no templo, esteja eu no trabalho, esteja eu na condução, esteja eu onde eu estiver, eu tenho que me posicionar como igreja do Senhor. Eu tenho que ser igreja do Senhor aonde eu estiver. Eu sou a obra missionária ambulante. Como assim? Porque aonde eu estiver, eu tenho que levar a palavra de Deus. Aonde eu estiver, eu tenho que socorrer. Eu tenho que consolar. Eu tenho que confortar. Eu tenho que exortar. Eu tenho que fazer aquilo que a Bíblia me ensina. Estando eu no templo ou fora do templo. É bem verdade que hoje, por prudência, embora não seja a nossa vontade, o nosso querer, mas por prudência e por obediência, precisamos estar com templos fechados. Já falei sobre isso, mas ainda é necessário continuar falando. Eu sei das retaliações que eu sofro acerca disso, mas eu não vim aqui colocar o meu rosto para depois fugir da guerra, para depois me acovardar. Existem igrejas que estão abrindo suas portas, estão causando grandes aglomerações de pessoas. A paz do Senhor, pastor Mauro. Grande abraço para o senhor. Deus abençoe toda a família Efraim aí em Vassouras, ok? Creio que em breve poderemos nos ver. A paz do Senhor, missionária Selma. E como estava dizendo, existem igrejas que estão fazendo aglomerações de pessoas. Querido, a obra necessita ser realizada, eu não tenho dúvida disso. Eu também anseio por fazer a obra de Deus. Eu também amo sua vida, pastor Mauro. Glória a Jesus. Eu também anseio por fazer a obra. Mas eu tenho responsabilidade para com as ovelhas que não são minhas. As ovelhas são do Senhor. E eu preciso cuidar de cada uma delas. A partir do momento que eu começo a expor de forma desnecessária ou descabida o rebanho do Senhor, naquele grande dia, eu terei que dar conta disso. Às vezes as pessoas ficam preocupadas e dizem assim: não, eu não vou tratar de uma forma mais pesada ou mais dura com a ovelha. Eu não vou. Se eu exortar aquela ovelha, se eu falar de uma forma um pouco mais dura, em razão da postura a qual ela tem tomado, e se ela sair da igreja, eu vou ter que dar conta disso. Ora, e no dia da prestação de conta você vai falar assim: o Senhor te vai perguntar a você, pastor de ovelha, e a ovelha assim, assim. Aí você vai responder: Senhor, ela estava agindo de forma assim, eu corrigi, ela saiu, se afastou, eu fui atrás, eu orientei, eu chamei para voltar e ela não quis. Está dado conta?
Aí você, por medo de na hora de prestar satisfação acerca do posicionamento, aí você não corrige, não exorta, deixa a pessoa fazer como quer. Aí eu te pergunto, como você acha que será a prestação de conta acerca daquela ovelha? Porque se ela fizer o que ela quer e não fazer aquilo que é a vontade de Deus à luz da sua palavra, ela naquele dia ela não vai entrar. E você e eu, nós não podemos falar naquele grande dia perante ao Senhor, no dia da prestação de conta, falar assim: não, Senhor, mas eu não queria entristecer. Aí será que eu prefiro entristecer a Deus do que entristecer a homens? Então, eu preciso ter responsabilidade com as coisas concernentes a Deus. Pois bem, grandes aglomerações estão se criando e em cima disso pessoas estão se contagiando. Não é só quando tosse ou quando espirra. No momento que eu falo com vocês aqui através da live, no momento que eu estou entoando palavras, algumas gotículas de saliva saem da minha boca. E são nessas gotículas aonde, se eu estiver contaminado com o vírus, eu vou estar passando para você no ar. Paz do Senhor, pastor Adalberto. Deus abençoe. Então, numa concentração de pessoas onde ficamos muito próximos, nós precisamos ser sensatos, irmãos. Não há mais tempo para nós brincarmos. Não podemos ser hipócritas. Você vai chegar na igreja e vai ficar de boquinha fechada? Ou você não vai explodir em glória? Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Você acha que não vai sair gotículas, porventura, de saliva através da sua boca? E se você estiver contaminado, você já passa para outro irmão, passa para outro, e eles vão multiplicar quando chegar em casa, quando chegar no trabalho, em outros lugares, e cria-se uma propagação gigantesca. É igual fofoca. Você conta para alguém e você fala assim: olha, eu vou te contar um negócio aqui, mas não conta para ninguém. Eu vou contar para você só para você ficar orando. Mentira. Mentira. Eu vou te contar só para você me ajudar em oração, mas não conta para ninguém não. Mentira. A pessoa quer disseminar uma fofoca, quer se tornar um maldizente, e os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Goste ou deixem de gostar desta palavra, ela é fiel e verdadeira. A paz do Senhor, pastor Márcio Elísio. Grande abraço para o senhor, para toda a família Manaim. Deus abençoe. Gostem ou deixem de gostar, ela é a mais pura verdade. Os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Isso é muito sério. Pessoas que estão levando o evangelho do Senhor de forma irresponsável, estão levando o evangelho do Senhor de forma descompromissada. O Senhor já sabia que isso iria acontecer. E por isso, na palavra dele, ele já nos deixa advertência acerca destas coisas. Pessoas que querem tratar com a obra de Deus com invencionice, começam a inventar, começam a criar estratégias que você não sabe aonde se iniciou
e aonde isso vai chegar. E eu falo mesmo, irmãos, eu falo mesmo. Como pode eu pegar uma caneta como essa aqui e vou levar para o monte e vou consagrar essa caneta aqui e digo que eu consagrei ela ao Senhor, e agora eu vou te vender essa e tantas as outras que eu levei por uma, ou melhor, não vou dizer que eu vou te vender não, eu vou iludir, eu vou mexer com a sua mente e vou falar para você, você pode levar uma caneta dessa abençoada para casa por uma oferta simbólica de R$100. E todos os contratos que você assinar, você que é empresário, todos os contratos que você assinar com essa caneta aqui serão bem sucedidos. Toda a prova que você fizer com essa caneta aqui, você será aprovado. Hipócrita, sujo, sem temor, sem responsabilidade. Não analise com responsabilidade os contratos que você faz para ver se eles serão bem sucedidos. Não peça a Deus antes para revelar a você o caráter da pessoa com a qual você quer tratar algum projeto, algum propósito, para ver se você será bem sucedido. Não estude antes de fazer a prova e leva a caneta lá sem estudar para ver se você será bem sucedido. Eu tinha comigo, lá no princípio, uma indignação muito grande, aonde eu falava assim: Senhor, como podem esses homens estarem enganando o teu rebanho, enganando a tua igreja? Eles estão iludindo a sua igreja, Senhor. Por que será que eles permanecem? Mas hoje eu entendo que não há engano nessa palavra. É uma troca de interesse. Aquele que te faz a promessa da caneta, ele tem um interesse. E aquele que adquire a caneta, ele também tem um interesse. Então é a fome se unindo com a vontade de comer. Ó, casal perfeito. É um rebanho específico para eles. Existem pessoas hoje que vivem, ou que sobrevivem, ou que permanecem numa igreja. Se a igreja for uma igreja de campanha, todo culto tem que ter campanha, e quando acaba uma campanha tem que iniciar uma outra. Porque eles entendem que a campanha é que vai trazer o milagre, ou o milagre urgente, ou a resposta urgente. Eu gostaria que alguns pastores que fizeram alguns propósitos de 12 dias de oração por 12 meses de vitória, e as pessoas que participaram e que foram acometidas de doenças e que passaram por coisas terríveis, ou que estão sofrendo algo, ou que tiveram perca, eu gostaria que fosse analisado com bastante cuidado acerca disso. Eu ontem estava falando, eu tive que fazer uma gravação, me foi pedido para fazer uma gravação para alguns amigos, servidores públicos, em razão dessas tragédias, mortes de funcionário por causa da contaminação. E eu fiz citação de uma palavra, aleluia,
Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7, no versículo 14, e ele é bem clara, eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra. Diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera-o, porque Deus o fez assim, tanto este como aquele, para que o homem não descubra o que há de vir depois dele. Ou seja, hoje deu tudo certo para você, hoje está tudo bem para você, graças a Deus, glórias a Jesus. E amanhã, tomara que continue tudo bem, mas se não continuar, considera-o. Se amanhã for o dia da adversidade, se amanhã for um dia triste, se amanhã for um dia difícil, considera-o, porque Deus fez assim tanto o dia de hoje, como já tem preparado para você o dia de amanhã, sem que você saiba como vai ser, sem que eu saiba como vai ser. Porque o propósito dele é que o homem não saiba o que vai acontecer. E quando nós não sabemos o que será do amanhã, o que acontece? Eu te digo, nós aplicamos mais o nosso coração, aplicamos mais o nosso coração a servir ao Senhor, aplicamos mais o nosso coração na oração, aplicamos mais o nosso coração na dependência de Deus, para fazer a vontade dele e não a nossa. Louvado, bendito o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Já não há mais tempo, meus irmãos. Já não há mais tempo para brincadeira. Está na hora da igreja se posicionar. Glória a Jesus. Tem um ditado um tanto que chulo no mundo, mas que às vezes, se você analisar com cuidado, ele faz sentido. E diz assim: a fila anda. Eu creio que a fila já começou a se mover, e já está próximo o dia de nós passarmos pelo portão. Aqueles que vão passar. E também está próximo o dia do julgamento. Eu não sei o que você pensa acerca disso. Tem pessoas que pensam assim: não, agora é só vitória, agora é só vitória, como tem um louvor que diz, agora é só vitória. Mas você não pensa no porvir? Eu confesso que eu fico preocupado quando eu vejo um cristão que não se preocupa com as coisas de Deus, que não se preocupa com o final do tempo, com os últimos dias, com o fim dos dias. Ele se preocupa só com o agora. Não, o que importa é o agora. Não vai gostar do que eu penso a respeito disso, mas eu vejo como pessoa materialista, que pensa só no agora. Eu tenho que ter uma consciência voltada para o reino de Deus, porque aquilo que eu fizer aqui hoje, que eu plantar aqui, muito do que eu plantar aqui hoje, eu vou colher na eternidade. Algumas coisas nós colhemos aqui, mas outras coisas nós colheremos na eternidade. Assim como tem árvores que, como por exemplo, eu vou fazer uma comparação: se você plantar um cheiro verde no quintal da sua casa, um coentro no quintal da sua casa, rapidinho
ele germina. Mas se você plantar uma mangueira, um caroço de manga, até ele se tornar uma árvore pronta para dar fruto, vai levar tempo. Um jequitibá, que são árvores gigantescas, quanto tempo você acha que leva para crescer? Então existem coisas que nós fazemos que nós vamos colher aqui, e existem outras que são para a eternidade. Eu te pergunto, o que é que você tem plantado para a sua eternidade? Intriga, fofoca, disse-me-disse, picuinha, mágoa? É isso que você tem plantado? Então o que será que você vai colher? Você vai colher em boa medida. Já pensou nisso? O momento agora é de nós nos apegarmos mais a Deus, de nos fortalecermos no Senhor, nos fortalecermos e nos enchermos da graça do nosso Deus, porque não há mais tempo. Não há mais tempo para brincarmos. Eu quero partilhar com os irmãos uma passagem no livro de Judas. O livro de Judas é o livro antes do Apocalipse. É o penúltimo livro. Grande abraço, pastor Adalberto. Preciso falar com o Senhor. Provavelmente estarei telefonando para ti logo após a live. Livro de Judas. Amém? Nos diz assim, versículo 1 já. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais deste muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Olha como isso é sério. Quero, pois, aleluia, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Grande abraço, meu irmão Bruno. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como em Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à prostituição, como aqueles, seguindo após outras carnes, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Aleluia.
Meu recruta? Você é meu recruta, eu sou mais antigo. 58 milhão. Grande abraço, saudade sua. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores, alucinados, não só contaminam a carne, como rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que não compreendem, por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Glória a Deus, não vou parar não. Aleluia. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos apacentam, nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogância, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras que anteriormente dita pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, nos quais diziam que no último tempo haveriam escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Louvado, bendito o nome do Senhor. Então veja bem o que essa palavra aqui nos fala acerca de pessoas que se introduziram nas igrejas com um tipo de, digamos assim, de religiosidade que por mais que possa, aleluia, que por mais que possa ter, glória a Deus, nós vamos persistir, por mais que possa ter um aspecto de religiosidade ou de santidade, nada tem com as coisas de Deus. Então pessoas que, como diz aqui no princípio, pessoas que se introduziram de forma com dissimulação, diz aqui. Então essa palavra, esse livro de Judas já fala sobre a nossa necessidade de batalhar pela fé. Vamos batalhar de uma vez por todas pela fé que nos foi entregue. Então eu recebi a fé por ter ouvido. A fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E se a fé foi acrescentada à minha vida, e foi acrescentada à sua vida também mediante ao entendimento da palavra, nós temos que lutar por ela, nós temos que prevalecer firmes com a fé. Eu não posso permitir que outras histórias venham entrar pelo meu ouvido e vir em sentido ao meu coração, para tentar me corromper, para tentar mudar, transformar aquilo que do céu foi enviado para nós.
Então eu preciso ser firme. Eu preciso, e você também precisa, ser solidificado pela palavra. Estar alinhado, ajustado com a palavra de Deus. Isso chama-se relacionamento com o alto. E diz aqui acerca da profanação da palavra, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados. Transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam a evidência da soberania do Senhor. Olha, a libertinagem. Se tem uma coisa que tem matado a igreja hoje, meus irmãos, é o nada a ver. Às vezes numa linguagem assim um tanto que tipológica, algumas pessoas, eu acho até graça na facilidade que algumas pessoas têm de criar, e eles dizem assim: existe um demônio que tem conquistado muitos adeptos hoje em dia dentro da igreja, que chama-se o demônio do nada a ver. É porque algumas pessoas criam um demônio para tudo, né? Uma vez, há muitos anos atrás, eu fui numa igreja e na hora da ministração da palavra, um ministro orando, aí falava assim: Senhor, agora vamos passar para a palavra. Começa a repreender o demônio da vontade de beber água, o demônio da vontade de ir no banheiro. E olha, irmãos, eu estava com vontade de ir ao banheiro. É lógico que eu fiquei sentado, porque eu podendo segurar, eu seguro. Não vou atrapalhar e quero partilhar do ensinamento da palavra. E no final do culto você vai ao banheiro. Ou se está com um pouco de sede, espera um pouquinho e no final bebe um copo d'água. Mas eu fiquei preocupado. Eu falei: Jesus, tem misericórdia, Jesus. Será que eu estou endemoniado só porque eu quero ir no banheiro? Então, às vezes, essas coisas acabam se perdendo. Nós temos que ter um pouco de cuidado com isso. Mas eu lembrei disso por causa da colocação que certa feita eu ouvi: o demônio do nada a ver. Tem ganhado muito adepto dentro da igreja. Então, há pouco tempo atrás falava-se sobre isso. Algumas pessoas critica que alguém tem uma tatuagem e não criticam a mulher que faz aquela tatuagem da sobrancelha, né? Aí faz uma tatuagem, porque aquilo é uma tatuagem, a definitiva é uma tatuagem. Então não deixa de ser uma tatuagem. Mas aquela tatuagem ali pode. Mas se a pessoa fizer uma tatuagem escrito mãe, não pode. A varoa pode pintar o cabelo. Mas, por exemplo, se eu pintar minha barba que está branca, meu cabelo que está branco aqui, de repente vão haver algumas pessoas que vão dizer que a unção que estava sobre a minha vida já não está mais, por causa da pintura. Eu não pinto porque eu não quero, irmãos. Mas se fosse o caso, qual o problema? Existem pessoas que não me recebem porque eu uso barba. Enfim. Então nós vivemos num mundo onde as pessoas começam, ao mesmo tempo que existe a libertinagem, que permite várias coisas, permite homem de brinco, e, enfim. Existe o outro lado, que também proíbe muita coisa. Mas tudo isso, muitas das vezes, fugindo ao que a própria palavra de Deus nos fala. A Bíblia fala que nós temos que andar em santidade. Então, não é o caso se a minha camisa é de uma determinada cor. Existem igrejas que não permitem que use, por exemplo, cor camisa preta. Minha camisa é preta. Existem igrejas que na sua doutrina, para os membros daquele ministério, não pode usar roupa preta, sapato preto. Não pode usar preto.
Então, aonde isso altera? Então as pessoas começam a deturpar as coisas e pior, tudo isso. E ainda dizem que estão fazendo no nome de Deus. A paz do Senhor, Kátia. Deus te abençoe. Então, mais aqui na frente, como num subtítulo, vamos dizer assim, a palavra nos fala, se coloca um título: desmascarando os falsos mestres. Então, ensinos que saem de lugar nenhum e vão para nenhum lugar. Não tem um ponto de partida e não tem um objetivo final. É como se fosse o povo que rodeou no deserto, ficava rodando de um lado para o outro e não sabia como fazer para sair dali. Aí diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado o povo, tirando da terra do Egito, destruiu, pois, os que não creram. Ou seja, quando aquele povo foi tirado do Egito e ficou no deserto, o povo que se levantou contra Deus no deserto permaneceu lá. Eles não chegaram até a terra prometida. Não chegaram. E isso me faz lembrar o batismo com fogo. Eu já falei aqui na live sobre isso, sobre o batismo, né, de fogo, que algumas pessoas pensam que é o mistério, que é o poder. E o batismo de fogo, ele está relacionado ao julgamento, a uma condenação daqueles que rejeitam o Senhor. A Bíblia, ela é cercada de tipologia. A tipologia, né, existe um estudo teológico chamado tipologia bíblica. E se você estudar sobre isso, quiser fazer um curso sobre isso, você vai descobrir coisas interessantíssimas. Por exemplo, o tratamento que foi dado a Sodoma e Gomorra, que choveu fogo e enxofre sobre aquele povo, por eles rejeitavam a Deus. É um tipo, ou melhor dizendo, é sombra da tipologia, é uma sombra tipologicamente relacionada ao batismo de fogo, que haverá novamente para aqueles que rejeitam, a condenação. Então o fogo que caiu, que consumiu Sodoma e Gomorra, foi batismo de fogo. O batismo de fogo não é o mistério, o poder de marchar, de pular num pé só. Não, não é isso. Você que é cheio do Espírito Santo, você pode fazer isso. E tem pessoas que não fazem, mas são cheias do Espírito Santo. Eu já vi uma pessoa cheia pelo Espírito Santo, sem sequer falar nenhuma língua diferente, pregar sobre aproximadamente 3 horas uma palavra onde ninguém quis se mexer, onde ninguém quis levantar da cadeira. E outra coisa, não tinha ninguém dando glória a Deus, aleluia, gritando desesperadamente, não. Sabe por quê? Porque ninguém queria perder uma frase do ensinamento que estava sendo ministrado, direcionado pelo Espírito Santo. As pessoas assim, ó, com os olhos estatalados e em silêncio, sentindo o corpo tremer, sentir aquele gozo, aquela alegria, uma palavra revelada. Não teve um pulo, não teve uma cambalhota, não teve um balabachai, não teve nada disso. Mas era notória a presença de Deus no nosso meio. E ficarmos impactados. Parece que se pudéssemos ficar ali o dia inteiro com uma palavra daquela, ficaríamos. Ninguém se preocupou em compromisso.
E foi num domingo, num culto na parte da manhã. Nós saímos da igreja quase 3 horas da tarde. Ninguém se preocupou com o almoço. Ninguém parou para sentir fome, nada. Todos ficaram presos à palavra. E eu não vou me esquecer disso. Isso é Espírito Santo. Isso é evidência. Isso também é evidência do Espírito Santo. Então é isso que nós temos que buscar. E não invencionice, outras coisas que não levam a lugar nenhum. Aqui no versículo 7 fala também, ó, bem colocado, bem lembrado. Como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas ao exemplo com fogo eterno, sofrendo a punição. Ou seja, eles foram batizados com fogo. Foi a sentença deles por rejeitarem a palavra. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como rejeitam o governo e difamam as autoridades superiores. Ou seja, coisa terrível. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou proferir palavra de juízo contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Olha como o arcanjo, que tinha uma autoridade grande da parte de Deus, talvez, entendo eu, que um dos grandes responsáveis da batalha que foi travada no céu, quando foi banido Satanás e mais um terço dos anjos que seguiram a ele, um dos personagens dessa batalha, penso eu, entendo desta forma, o arcanjo Miguel. E talvez poderia ter motivo de tratar de uma forma mais áspera para com Satanás, mas por respeitar a autoridade que estava acima dele e que lhe deu uma missão específica, ele não ousou ultrapassar o limite o qual tinha sido a ele estipulado até aquele presente momento. E de repente o Senhor fala para mim: Ulisses, você vai até aqui. E se o Senhor diz que eu só posso ir até aqui, é só até aqui. Eu não posso seguir além, porque senão eu estou desobedecendo. E desobedecer à autoridade de Deus é rebelião contra Deus. Pecado. Pecado grave. Aleluia. E diz mais: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ou seja, a pessoa ela é tão ruim que aquilo que ela não entende, que aquilo que ela não compreende, ela difama, se torna um maldizente, se torna um difamador. Eu não entendo. Você já parou para ensinar? Você que é professor de teologia, ou professor de escola bíblica dominical, enfim, e às vezes você está ensinando algo acerca do reino de Deus, das coisas de Deus, e alguém fala assim: não, mas eu não concordo com isso. Não concorda? Tenha pelo menos a hombridade, aleluia, de dobrar o seu joelho, orar ao Senhor e falar para ele assim: olha, Senhor, eu estou aqui só para dizer para o Senhor que eu não concordo contigo. Eu não concordo, eu acho que o Senhor está errado em fazer assim, assim, assim. Será que você tem essa coragem? Ou seja, quem perguntou a você, ou perguntou a mim, se eu concordo ou não?
com a soberania de Deus? Porventura Deus agora está atrelado a tomar decisões sem antes me consultar? Ora, pois, que absurdo seria esse? Eu preciso entender, e você também, que Deus, Ele era, é e será sempre soberano. E a vontade dEle é a vontade dEle que se cumpra, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Goste você ou não, goste eu ou não. Então, eu, por obediência e por temor a Deus, ainda que a vontade dEle eu não consiga entender, eu preciso obedecer. E aqui nesse versículo dizem que aquilo que ele não entende, essas pessoas, aquilo que eles não entendem, eles difamam. Não, isso não vem de Deus. Já viu pessoa que fala assim, não, isso não é de Deus não. Coronavírus não é de Deus. Sentir fome não é de Deus. Passar necessidade não é de Deus. Ué? Me mostra na Bíblia. Deus não vai deixar você passar fome. Agora, aperto. O que eu faço quando a Bíblia diz assim, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo? Então a minha vida está escondida com Ele. A vida que há em mim pertence a Ele. Se Ele diz que vai me ter bom ânimo, eu tenho que saber esperar, mesmo nas lutas e nas adversidades. Como eu posso dizer que não é de Deus? Ah, coronavírus não é de Deus. É? Como é que eu faço então? Então alguém está com mais poder do que ele e escolhe o que vai fazer e faz? Meu irmão, em nome de Jesus, bota na sua cabeça uma coisa. As coisas só acontecem neste mundo de duas formas. A primeira, vontade soberana de Deus. A segunda, vontade permissiva de Deus. Ou foi pela sua soberania, ou ele concedeu que assim sucedesse. O nosso adversário, ele não tem autonomia para criar e fazer alguma coisa para conosco, se não for permissão do nosso Deus. Então aqueles que não entendem difamam. Aquilo que eles não entendem, eles difamam. E aquilo que eles entendem, ele pela postura, pelo instinto natural deles, como diz aqui, como brutos sem razão, eles se corrompem. Ou seja, até aquilo que eles entendem e sabem o que deve ser feito, eles se corrompem e fazem de forma errada. E aí eu pergunto, e como será naquele dia? Será que não haverá mais juízo? Será que eles estão pensando que por causa do coronavírus você só vai ficar, além de ficar isento de trabalhar, vai ficar isento de juízo também? Coisas absurdas, irmãos. Está na hora da igreja despertar. Aleluia. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Seguiram pelo caminho de Caim, ou seja, rejeição ao plano divino. Caminho de Caim é aquele que rejeita as coisas como elas devem ser feitas, segundo a vontade soberana do Senhor. Não, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não aceito. E Deus te perguntou alguma coisa? Deus perguntou a você, o que você acha, meu filho? Eu posso fazer isso para você? Deus, Ele é teu pai, mas Ele não é aquele pai que fica te bajulando, não. Ou a mãe que bajula o filho. Não, mãe, eu não como feijão. Tá bom, não pode botar feijão porque ele não come. Na minha época,
que tem para comer? Angu. Ah, não, angu eu não como não. Tá bom, fica sem comer. A próxima refeição, amanhã de manhã, pão com manteiga e café com leite. Ah, eu vou ficar com fome? Vai ficar com fome. Bebe água. Amanhã de manhã tem pão, manteiga e café com leite. Mas eu não gosto de pão com manteiga, não tem importância. Bebe só o café com leite e espera o almoço. E o almoço vai ser o quê? Arroz com ovo. Eu não como ovo. Come só o arroz ou então pula a próxima etapa até a janta. Aí eu quero ver se a fome apertar. Você não vai comer de tudo. Mas hoje em dia não. Hoje em dia tem que fazer 2 tipos de comida em alguns lares. Porque os filhos não querem, porque os filhos não gostam. E quem são os culpados disso? Somos nós. Então a palavra tem que doer aqui em mim, tem que doer aí em você, tem que nos constranger, tem que nos ajustar, para que possamos ser pessoas melhores perante o nosso Deus, com uma postura diferenciada e darmos testemunho. Eu ontem falava aqui sobre a tua luz será como a alva e as tuas trevas, uma palavra em Isaías, as tuas trevas serão como meio-dia. A luz que tem que brilhar na minha vida tem que ser algo, como diz assim, como a alva. A alva, quando ela se inicia, ela tem grande expressão. Então a luz que brilha em mim, ela tem que ser vista de longe. As pessoas têm que saber. Porque no dia que alguém levantar um falso contra a minha vida ou contra a tua vida, alguém vai falar assim, não, isso é mentira. Não. Eu nem tenho intimidade com aquele irmão ali não, mas eu sei que ele dá bom testemunho. Você não vê ele metido com nada de errado. Você não vê ele em fofoca, em confusão, em contenda. Não, ele não. Duvido. Isso é conversa fiada. O próprio ímpio vai dar testemunho a teu respeito. Deus faz assim. Aleluia. Se precipitaram no erro de Balaão. Balaão se alugava como profeta. Ele queria isso, ó, vantagem. E pereceram na revolta de Coré. Rebelião. Coré se rebeliou contra a autoridade. Então essa é a descrição do tipo de pessoa que vem sendo, vem entrando, vem sendo inserida na igreja por parte maligna. E às vezes as pessoas não conseguem enxergar isso. A palavra de Deus nos fala que nós vamos conhecer a árvore é pelo fruto que ela dá. Existem árvores que podem ser magníficas, podem ser muito belas, vista aos olhos, mas o seu fruto não é bom. E se o fruto não é bom, me perdoa, meu irmão, mas a árvore também não é boa. Não existe outra circunstância. Então a árvore pode ser grande, pode ser bela, pode ser robusta, mas se o fruto não é aprazível, machado na raiz dela, não serve. Lança fora. Aleluia. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos apacentam, nuvens sem águas, impelida pelos ventos, árvore em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas. Ou seja, pessoas vazias, pessoas infrutíferas. Queridos irmãos, precisamos fugir dessas coisas. Foge disto. Isto é abominação. Já não há mais tempo.
Essa palavra foi bem colocada aqui. Interessante, né? O próximo livro é Apocalipse, onde fala do final. Então, talvez, num propósito, debaixo da soberania de Deus, dela ser colocado nesta ordem, para nos causar um despertamento de coisas que nós deveríamos começar a nos enquadrar, nos posicionar antes do fim, porque o tempo já está próximo. Como diz a palavra, os campos já estão brancos, já está próximo da colheita. Não há mais tempo de nós brincarmos, não há mais tempo de nós ficarmos experimentando, tentando coisas diferentes. Você tem convicção da sua fé? Você tem convicção de Cristo na tua vida? Segue-o. Segue-o com comprometimento, com responsabilidade. Não permita que as coisas do mundo, os banquetes que são oferecidos, venha te tirar do foco, te tirar do caminho. Seja firme com o Senhor. Estejais apercebido. Busque mais na palavra de Deus. Ela tem resposta para mim e para a tua vida. Habilite-se como obreiro aprovado, assim como diz a palavra, que maneja bem a palavra da verdade e de que não tem do que se envergonhar, para que quando começarem essas pessoas vazias e infrutíferas tentar disseminar coisas heréticas dentro da igreja, mentiras, falsidades, invencionice, você venha repreender no nome de Jesus e não siga por um caminho chamado atalho. Siga pelo caminho qual Deus te direcionou para seguir. Amém, meus irmãos? Fique com esta palavra. Eu desejo do fundo do meu coração que você seja feliz, que você seja próspero, que você seja abençoado e que você vá morar no céu, no tempo de Deus. Se firme, se aplume cada dia mais, busque as verdades de Deus. Não diga a palavra porque alguém disse, diga porque você leu, você entendeu e você aprendeu. Existem pessoas que vivem de versículos bíblicos, pessoas que ouvem um versículo, uma palavra, um versículo, como dizem, forte, aí escreve um, escreve outro, e começam a pregar só aquilo ali, como se fosse uma palavra de efeito. Já não dá mais tempo, já não há mais tempo. Se apegue a Deus, se apegue ao Senhor, faça o bem, mesmo com o templo fechado. Seja igreja no ponto de ônibus, seja igreja na sua casa, seja igreja com o seu vizinho, seja igreja onde você estiver. Socorre, ajude, faça live, responda no WhatsApp, mande mensagem, ore, faça propósito de oração, consagre-se. Falei do jejum esses dias. Quer fazer jejum? Faça. Coloque em primeiro plano a palavra de Deus, até mesmo na frente do alimento que fortalece a sua vida física, porque o alimento físico, ele fortalece o seu corpo, o alimento espiritual fortalece o seu espírito. Então priorize o alimento espiritual, depois o físico. Consagre a sua vida, se dedique à oração e à intercessão daqueles que precisam ser ajudados. Existem pessoas que estão se recuperando dessa doença terrível através de muita súplica, de muita oração. A oração do justo pode muito seus efeitos. Justifique-se,
Confesse os seus pecados, as suas falhas, se arrependa dos seus maus caminhos, confesse a Deus as suas culpas, Ele é poderoso para te perdoar. Aí você consagra a sua vida, ora e intercede por aqueles que estão precisando de um milagre, e Deus responde, porque Deus não é humano que nem nós, que muitas das vezes guardamos mágoa, criamos indiferença. Não quero mais falar com fulano, não quero mais falar com ciclano. Se Deus fosse assim, querido, o que seria de nós por todo o mal que nós fizemos ao nosso semelhante? Que todos são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Deus ama a todos, mas Ele abomina o pecado. Então venhamos nos posicionar, venhamos nos fortalecer no Senhor, venhamos fazer a obra a tempo e a fora de tempo. Ainda existe muito a se fazer e pouco tempo nos resta. Se esforce, se dedique mais. Ore pelas autoridades constituídas por Deus. Ore pelos governantes. Ore pelos pastores, pelos líderes. Ore. Ore pelos enfermos. Ore também por aqueles que estão bem. Ore por aqueles que estão na presença. Ore por aqueles que estão fora da presença. Ore por aqueles que estão firmes. Ore também por aqueles que estão fracos, que estão afastados, que estão desanimados. Pessoas estão entrando em processo de depressão. Hoje, uma amiga me ligou, trabalhava comigo aqui em Belfor Roxo, se mudou, está morando em Mato Grosso, e uma tia dela que mora próximo do hospital faleceu, não estava se alimentando, processo depressivo. Essa doença tem causado isso nas pessoas, depressão, síndrome do pânico. Não é só o vírus não, mas o medo também tem matado. Nós precisamos nos posicionar nessa batalha. Se revista com a armadura de Deus, em nome de Jesus, e parte para o combate. Mas é um combate espiritual, é oração, é consagração, é intercessão. Socorre o necessitado, o que tem sido pouco favorecido pela circunstância humana. Talvez Deus tocou em você e em mim para ajudar a Ele. Talvez o socorro de Deus para a vida de alguma pessoa virá não pela mão do Senhor de forma espiritual, mas por direção de Deus na minha vida ou na tua vida, para nós irmos até lá e fazermos a obra. Eu não posso parar, você não pode parar. Amém? Deus abençoe sua vida mais uma vez. Quero pedir aos irmãos, compartilhe essa like, compartilhe com o seu grupo de amigos, se inscreva no nosso canal, Ademide Ministério Derramar, tudo em caixa alta ou em letra maiúscula. Se inscreve lá, deixe sua like, clique no sininho das notificações, para toda vez que nós entrarmos com um novo vídeo, você possa ter acesso e assistir. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua parentela, Deus abençoe o rebanho que você cuida, Deus abençoe seu local de trabalho, no nome de Jesus. Amém.